Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Carlos. Eu sou acupunturista, iridologista e fisioterapeuta. E hoje eu escolhi um tema para conversar com vocês sobre os anéis de tensões ou anéis nervosos, né? Na visão da medicina tradicional chinesa. Antes de nós iniciarmos, eu quero deixar aqui dois agradecimentos especiais. Primeiro, o meu professor, o que deu início a tudo, isso foi lá em 2003, o professor Adalto Vilhena. Muito obrigado que me fez conhecer, não é, através da iridologia, o universo que é o nosso organismo, que é o nosso corpo. E também quero agradecer profundamente meu grande amigo, Dr. Celso Batello, uma referência na iridologia do Brasil, não é? E que está também do mundo, referência para a maioria dos profissionais. Meu agradecimento pela sua amizade, amigo. Muito obrigado. Então, vamos lá. Nós somos o universo. Eu escolhi duas imagens bacanas que a natureza mostra para nós o que nós somos, não é? Esta é a primeira imagem, não é? Nós somos o universo. E a segunda imagem é esta que foi tirada na Bulgária, que mostra o quê? A natureza está mostrando o olho do mundo. Muito bacana essa imagem, eu adoro. Utilizo ela, inclusive, nos meus cartões de profissional, não é? E é muito bacana isso. Então, vamos lá, gente. Olha só. Anéis de tensões, isso é um assunto recorrente nos nossos consultórios, não é? E eu procurei trazer para esta palestra na visão da medicina chinesa. Então, a gente vai falar muito de fígado, de rins, nesse aspecto aí, ok? Então, a disposição desses sinais, a gente já conhece de cor e salteado, não é? São sinais dispostos em círculos no estroma da íris, não é? E é uma imagem, um sinal, melhor dizendo, genético, ok? E que pode ser exacerbado pelo meio ambiente que a pessoa vive, etc., né? Eu costumo dizer que isso é uma condição sine qua non dessa pessoa. E pode ser um gatilho, não é? Que pode se tornar exacerbado dependendo da rotina diária da pessoa, não é? Então, segundo a Associação Americana de Psicologia, existem 3 tipos de estresse, não é? Ou tensões, no caso. É o estresse agudo, o episódico ou estresse crônico. E também tem um quarto tipo, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Isso já é conhecido de nós. Existem muitos trabalhos acadêmicos, né, sobre a TEPT, que é a sintomatologia, os diagnósticos, enfim, todos esses aspectos aí. E nós, através do exame da íris, não é, da análise iridológica, nós procuramos determinar a natureza e a localização desses distúrbios, não é, no corpo da pessoa, bem como tratar o perfil emocional dessa criatura. Eu costumo mostrar muito, focar bastante nesse aspecto também, que são os arquétipos, né, da pessoa, que ela carrega inato dela, tá? Então, assim, como o nosso interagente se queixa de dores nas costas com frequência, eu costumo observar nas minhas análises, nos meus trabalhos, focando no fígado, que é um órgão que tem um meridiano ligado à emoção da raiva, não é? Um meridiano de madeira, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? E esta dor exagerada nas costas, às vezes, muitas das vezes, é tão somente fogo no fígado, não é? Calor no fígado e também nos rins, ok? E daí se alastra para os músculos e os nervos. Depois dessa questão, vem uma série de sintomas que a pessoa começa a sentir e não sabe de onde está acontecendo isso, não é? Uma desses sintomas é a disfunção intestinal, a fadiga fora do horário, problemas de insônia, coração acelerado. A longo prazo, isso pode se tornar
pode transformar isso num diabetes tipo 2, hipertensão, alterações de tireoide e muito mais, não é? Então, depois disso vem uma crise nervosa, não é? A crise nervosa pode ser desencadeada por questões puramente emocionais e que podem, no indivíduo com estes sinais na sua íris, pode se tornar mais graves ainda, não é? Porque, como eu já disse anteriormente, isso pode ser um gatilho, na verdade, não é? E pode alterar apetite, falta de interesse na libido, por exemplo, reatividade, dependência de álcool, que é uma forma de escapar da realidade, não é? A pessoa fica extremamente raivosa, né, nervosa, enfim, vários aspectos aí que podem complicar. Essa crise nervosa, gente, normalmente deixa a pessoa ansiosa demais e com isso vai exacerbando cada vez mais, não é? Então, isso causa uma questão puramente, eu digo assim, na iridologia científica, que é o nosso caso, não é? Na iridologia patológica, pode transformar, virar o cérebro da pessoa de cabeça para baixo, não é? É só questão de saber do jeito que aquela pessoa leva a sua vida, não é? Então, olha só, eu trouxe um exemplo bem claro aqui, super simples, e que acontece com frequência, repetidamente, não é? O estresse de sua vida quando menos a pessoa espera, bate a sua porta e você vai abrir essa porta, ao atender essa porta, você percebe que ele já entrou. Sentou-se comodamente com os pés no sofá, tomou conta do controle da sua vida, não é? Nós não temos absolutamente controle de nada na nossa vida, nós temos poder sobre ela, mas controle não temos, não é? Então, eu coloco da seguinte forma: esta pandemia de estresse, a pessoa começa a acreditar, porque isso é repetitivo, a pessoa começa a acreditar que isso é absolutamente natural. Porque, assim, essa é a rotina de uma pessoa estressada, não é? Ela faz isso repetidamente. Por exemplo, aqui, como exemplo eu estou dizendo, a pessoa acorda num pulo, sempre em cima do horário, preparando rapidamente o café, engole o café, vai para o trabalho, passa pelo trânsito absurdo que é aqui em São Paulo. Quem é das grandes capitais aí que está nos assistindo sabe o que é isso, não é? Enfrenta o chefe, os chefes, não é? Os amigos do trabalho, que interagem de uma forma, na maioria das vezes, sorrateiramente, não é? Isso acaba levando para um estresse um pouquinho diferente. Terminando o trabalho, volta para casa, passa pelo trânsito normal de novo, e isso repetidamente. Repetidamente. Isso não é exceção, gente. Isso é uma regra, isso é normal acontecer nos dias de hoje. Imagina a pessoa levar essa vida 1 mês, 2 meses, 1 ano, 35 anos, para a pessoa conseguir a tão sonhada aposentadoria, não é? Com isso, gente, leva para sérios problemas de fígado, tá? E também a sua colega, que é a vesícula, não é? Então, os dois reagem, não é? Simplesmente assim, o fígado é o órgão, a vesícula é uma víscera, e trabalham em sintonia, trazendo esses sintomas. Insônia, alergias, principalmente. Meu amigo professor Dr. Batello diz que toda a medicina tem que entender processo alérgico. Aí você consegue ajudar esse interagente, não é? Inflamações, nessa é a nossa visão, inflamações dos nervos, né? Ciático, trigemial e por aí afora, tá? Então, o que eu digo para essas pessoas é que essa pessoa precisa simplesmente mudar de atitudes, buscando auxílio para melhorar a sua qualidade de vida, não é? E para isso acontecer, isso é uma orientação comum nas minhas análises, é trazer para as pessoas orientações que levam essas criaturas a ter uma atividade que dá prazer para ela, uma atividade física, que é uma válvula de escape,
não é? Tomando um bom chá diariamente, não é? Calmamente, respirando corretamente. Meditação, gente, meditação hoje já é considerado pela medicina, pela ciência, como uma terapia, não é? Então, eu digo assim, não precisa muito. Isso, 10, 15 minutos que você tem para você mesmo, que você vai fazer lá suas orações, seja para qual entidade for, fazer a meditação diária, isso traz um alívio, uma válvula de escape mesmo, não é? Fazendo terapias corporais, acupuntura, tai chi. Tai chi é uma técnica formidável de relaxamento, né? Ao cinema, gente, vá ao cinema, eu começo a indicar para as pessoas. Namorar muito, gente, namorar muito, isso é bacana, isso é muito legal, isso é prazeroso. Adotar um animal, principalmente, eu adoro cachorro, cavalo, enfim, mas o cachorro, sinceramente, é um ser iluminado também, né? Nos traz muita paz. Enfim, várias coisas que podem aliviar o estresse. E eu digo para as pessoas assim: pense, pare um pouquinho, ouça o que o seu corpo quer dizer para você. Respire e paz na alma, não é? E a gente não pode esperar os efeitos do estresse se fortalecerem, se consolidarem no corpo físico, mental e também emocional de cada pessoa, não é? Então, a importância do fígado na medicina chinesa nada mais é do que um papel de liderança do corpo. Por quê? Porque na medicina, na MTC, o fígado é considerado o general do corpo, não é? Ou seja, o general é aquele que dá ordem, não é? Que ordena, que coordena. É como um general do exército, que dirige as forças físicas, né? Para onde está exatamente precisando naquele momento. É como faz o fígado, não é? Dirigindo as forças de todo o corpo à boa saúde. E ela é mantida através do quê? Da nutrição de diversos órgãos durante as diferentes estações do ano. Uma questão muito bacana que a MTC começa essa é a visão da medicina chinesa, é colocar os órgãos, o corpo, junto com os elementos, não é? Então, no caso do fígado, aí nós estamos falando do elemento madeira, que está ligado à primavera, tá? Então, assim, quando os botões de flores aparecem nas árvores, é hora de considerar o seu fígado, ou seja, cuidar dele, porque na estação anterior, que é o inverno, não é? Nós costumamos, a maioria das pessoas costumam abusar da alimentação, não é? Abusar de alimentos pesados, gordurosos, e isso atinge diretamente o fígado. E as regras são claras aqui nesse sentido. Tanto que o imperador Neijin fez um tratado fundamental de bem-estar e doença da antiga China, dizendo o quê? Aqueles que desobedecem às leis da primavera serão punidos com uma lesão no fígado. E quais seriam, então, as leis da primavera? Liderança, crescimento e um espírito tranquilo. A liderança mostra o quê? Que na primavera é um tempo de limpeza, de renovação, um novo ritmo, preparando para o restante do ano, não é? E o fígado, ele é extremamente sábio e ele responde adequadamente a essas mudanças climáticas, né? Promovendo o equilíbrio, o crescimento e o fluxo livre de energia por todo o nosso corpo, tá? Para isso, olha só, os estudiosos que dizem, esta jovem senhora, Mary Rogel, ela é uma PhD, acupunturista e fitoterapeuta em Chicago, nos Estados Unidos, e é editora do Oriental Medicine Journal, que ela diz o seguinte: a energia vem de outro lugar, mas é o fígado, o general, que decide quando usá-la, onde usá-la e quanto usá-la, não é? Então nós estamos falando de energia, não é? Tudo no nosso corpo é energia, obviamente. Então, olha o conceito. O general doente ou lento traz o caos. As tropas não têm sentido e os resultados não passam de estagnação e frustração. Na medicina chinesa,
Um fígado estagnado pode causar problemas em qualquer parte do corpo e levar a uma grande variedade de sintomas, como inchaço, inflamações nas articulações, tensão nos músculos, desequilíbrio emocional, erupções cutâneas, enfim, vários sintomas aí que a pessoa vai começar a trazer. Então, antes de qualquer outro procedimento, a pessoa pode ter lá qualquer problema, veio atrás para fazer uma análise, mas nós primeiro trabalhamos o fígado, tá? Porque, olha lá, os sintomas do estresse mostram o quê? A pessoa tem dificuldade, desconforto abdominal, calor excessivo, calafrios, tonturas, náuseas, enfim, N sintomas aí, tá? Além do que, vem o estresse agudo, que traz também a dificuldade de dormir, o excesso de trabalho pode atrapalhar o sono, não é? Porque a pessoa não consegue parar de pensar nas questões profissionais. Eu falo que tudo, e a visão oriental é bem assim, é dividir o tempo, o dia, em 3 fases. 8 horas para trabalho, 8 horas para sono e 8 horas para diversão, lazer. É claro que hoje em dia, infelizmente, isso não acontece com muita frequência, não é? A gente vê os workaholics aí trabalhar 16, 17 horas por dia, às vezes até mais, não é? Eu mesmo tenho pacientes com esse tipo de questão, de problema. Mas eu falo que nossa vida é feita por escolhas. Nós escolhemos o que nós queremos para nós, não é? Um outro sintoma do estresse agudo é a queda de cabelo em excesso, cansaço demasiado. De novo, lá vem as alergias de pele, gastrites, úlceras, imunidade baixa, o que é uma questão fundamental nos dias, principalmente nos dias de hoje, né? Que tem essa pandemia virótica aí que está realmente dizimando muitas pessoas aí, indo a óbito no planeta todo, não é? E muita coisa a mais, tá? Depois disso, nós temos o estresse crônico, ok? Essa tensão muscular excessiva, exacerbada, ela traz muitos sintomas e também soluções que nós podemos orientar as pessoas, não é? Uma questão comum que acontece, a pessoa se queixa de dores na mandíbula, não é? Porque a raiva ou o estresse excessivo nos fazem apertar a mandíbula e os músculos ao redor da boca, não é? Isso é problemático, vamos dizer assim, não é? Esses músculos, os zigomáticos, né, que estão, como a pessoa mais antiga dizem lá, amassando a boca, né? Amassando o rosto, melhor dizendo, amassando o rosto, né? Ficam muito tensos e isso acaba trazendo as dores, evidentemente, não é? As tensões sobre os olhos, preocupante. Pescoço, né, no esternocleidomastoide, complicado. Ombros rígidos, costas doloridas, tudo isso, gente, são sintomas de uma tensão nervosa exacerbada, não é? Isso é complicado. E hoje nós já temos, podemos dizer assim, uma nova visão do que é um estresse, que hoje muita gente considera como uma doença, mas a ciência já diz para nós que isso não é uma doença, não é? E sim uma resposta do organismo a determinados estímulos, que pode variar de pessoa para pessoa. Porque o nosso organismo, ele se equilibra naturalmente. E o fígado faz um esforço exagerado quando a pessoa está em desequilíbrio constantemente. Isso não é bacana, não é legal, não é? Isso a gente já sabe de cor e salteado, ok? A boa notícia disso, gente, é que nós podemos aumentar a resistência emocional, mental e orgânica, além de superar os antigos limites das pessoas, não é? Eu tirei um trecho de um livro que foi escrito pelo Dr. Ciro Messi, especialista em psiquiatria. Ele diz o seguinte, nesse livro digital Bioestresse: é possível e desejável manipular tanto o meio ambiente quanto nossa relação com este meio,
para reduzir os danos provocados pelo nosso esforço de adaptação às sobrecargas. É fantástico, né? Um profissional desta área chegar a esta conclusão, não é? Que, na verdade, não tem nada a ver com a parte, para a maioria das pessoas, não tem nada a ver com a parte orgânica, física da pessoa, não é? Então, assim, a solução, o caminho do alívio e da superação desse problema passa pela prática de exercícios respiratórios, atividades físicas, consumo de alimentos adequados. Nesses alimentos já incluo aí também a água, tá, gente? A água que eu falo é água estruturada, não é qualquer água. Tem pessoas, eu conheço várias pessoas que tomam água de torneira, ou seja, água com excesso de cloro, enfim, toxinas, etc. Isso não é legal, isso não é bacana. Então, quando eu falo de água estruturada, é uma água um pouquinho mais alcalina, pelo menos no mínimo neutra, não é? E assim vai trazer uma água solarizada, por exemplo, é espetacular, é muito bacana. Uma água ozonizada é muito bacana. Limitar o consumo de alimentos processados ou ultraprocessados, que isso leva a pessoa realmente para uma situação de estresse absurda, não é? O sono regular, isso é o gerenciamento do tempo com o sono regular é primordial para as pessoas, não é? São prioridades. E também trazer outros hábitos que eu já comentei até há pouco tempo, que proporcionem bem-estar para as pessoas, não é? Então, para finalizar essa parte do fígado, eu quero dizer que o meridiano de fígado tem 14 pontos em seu trajeto, e ele é bilateral, ou seja, dos dois lados do nosso corpo, e está ligado aos olhos. Por isso, a frase antiga que diz: está vermelho, com os olhos vermelhos de raiva, não é? Os olhos vermelhos de raiva. Isso é um fato, ok? Vamos falar um pouquinho só dos rins, que tem uma importância fundamental também no processo de eliminação de tensões, né? Para a nossa ciência ocidental, os rins têm 3 principais funções: manter o constante equilíbrio hídrico do nosso organismo, eliminando os excessos de líquidos, sais minerais e eletrólitos, evitando o surgimento dos temidos edemas e também evitando o aumento da pressão arterial. Eliminar as toxinas resultantes do metabolismo corporal, que são ácido úrico, ureia, creatinina, etc., e também atuar como órgão excretor de hormônios que participam de formação importantíssima dos glóbulos vermelhos, a eritropoetina. E também a renina, que intervém positivamente na regulação da pressão arterial. Assim como também a vitamina D, que nos ajuda a absorver o cálcio nosso de cada dia. Tá? Na concepção chinesa, os rins têm um aspecto fundamental. São eles que armazenam o Jing. O Jing é a essência ou a energia ancestral, aquela que é passada por nossos pais. Então, o Jing é considerado na medicina chinesa a essência da nossa vida, tá? Então, o Jing é a substância mais diretamente associada à vida e considerada como a fonte da vida e do desenvolvimento individual. Todos os nossos órgãos necessitam de Jing para trabalhar, para desempenharem suas funções e nos manter em equilíbrio funcional. Na mesma medida que o Jing se esvai do nosso organismo, a morte vem se aproximando. Isso é óbvio, né? A energia vai se dissipando, a morte vem se aproximando. Isso é tenso demais, né, gente? E a maioria das pessoas não dá atenção para os rins. Eu tenho interagentes aí, pacientes que tomam água obrigado, né? Tipo, 1 copo por dia e olhe lá, né? Isso é extremamente errado, gente. É extremo, não é? Então, a gente sabe que o nosso corpo é 70% água, talvez até mais, e nós precisamos de água para funcionar todos os nossos corpos, o nosso corpo, não é? Isso é de extrema importância. E, como eu já disse, água estruturada.
Os rins governam todos os processos de água em nós. A coisa funciona mais ou menos assim, segundo a MTC. O estômago recebe os líquidos e começa a separar o puro do impuro. Este líquido impuro seguirá para o intestino. O puro vai para o baço, que extrai a essência e a vaporiza. Esse vapor é direcionado aos pulmões. Os pulmões fazem a essência circular pelo corpo todo, liquefazem a porção impura dessa essência e enviam para os rins, afinal, recomeçarem tudo novamente. No outro slide eu vou continuar explicando. Eu coloquei aí a teoria dos 5 elementos, não é? Que são madeira, fogo, terra, metal e água, que mostra nessas setas a geração, a destruição e o controle de energia, não é? Eu creio que a maioria de nós conhecemos essa teoria. Então, vamos lá, continuando com o entendimento dos rins. É um meridiano de polaridade yin, que tem como meridiano acoplado a bexiga, ou seja, rim é o órgão, bexiga, víscera, e pertence ao elemento água. O horário de maior atuação, segundo o relógio cósmico, o relógio biológico da MTC, seria das 17 às 19 horas. Os sintomas de alterações energéticas dos rins são sintomas de excesso de energia, de Qi, pés muito quentes e dolorosos, excesso de sede, ardência na boca, língua seca. Nós temos na medicina chinesa uma análise feita, mais um microsistema, né? A simbiologia da língua. Então, nós temos lá a saburra, várias cores, a cor tradicional, natural de uma pessoa saudável, é a língua com a saburra meia rosada, a mais lisa possível, não é? Sem rachaduras, sem buracos, enfim. E também com vamos dizer assim, não muito seca, não é? Mais ou menos úmida. Esse é o normal. Então, isso é excesso de energia. A deficiência de energia, que é o contrário, são os pés e pernas frios, transpiração abundante, impotência, queda de cabelos e enfraquecimento dos dentes. Então, caros colegas, doutores, amigos, professores, eu creio que com esse slide eu termino a minha apresentação dizendo que a iridologia e a naturopatia realmente são agentes transformadores. Eu sempre falo que o que passe por nós se transforme. Então, não tem como mensurar, nós, em fazendo um tratamento com os nossos interagentes, nós consigamos ver esta situação. A pessoa chega de uma forma e sai absolutamente diferente de tudo. Muito grato a todos. E aqui está mais um slide só para encerrar. Eu digo sempre assim para as pessoas, nesta busca por uma vida mais saudável e feliz, é preciso, acima de tudo, criar novos padrões de pensamento e adotar hábitos de vida mais alegres e pacíficos. Eu desejo a todos saúde plena, e aí estão os meus contatos. Eu agradeço profundamente a todos a atenção e espero, em uma oportunidade diferente, poder esclarecer mais alguma dúvida de todos, ok? Muito obrigado a todos.